Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais uma aula remota de geografia, certo? E agora vocês estão vendo aí, tem uma novidade, né? Agora vamos estudar diretamente nas páginas do nosso livro, certo? Eu finalmente descobri na internet como conseguir as páginas do nosso livro, certo? Isso facilita demais, principalmente para mim, certo? Porque eu estava perdendo muito tempo elaborando aqueles slides pelo PowerPoint, né? Às vezes tem que fazer até de madrugada, porque tem que fazer pelo computador e dá muito trabalho, certo? Mas, graças a Deus, para tudo tem um jeito, né? Então vamos reduzir aqui a minha imagem, para não atrapalhar, vamos deixar aqui no cantinho, certo? Pronto. Então, pessoal, o assunto da aula de hoje, ele é exatamente esse que vocês estão vendo aí, quantos somos, né? Vai falar sobre o crescimento da população brasileira, certo? Vocês perceberam aí que eu já dei um pulo, né, nos conteúdos. Por quê? Porque a gente já está já no final de julho, né? A gente já estamos segundo bimestre, segundo semestre, certo? E devido a essa paralisação por parte dessa pandemia, não dá para a gente ver todos os assuntos do livro não, né? Então eu sou obrigado a fazer uma seleção daqueles assuntos que eu acho mais importante do livro, certo? Então qual é a página que vocês vão encontrar? Página 68, certo? Página 68 está esse assunto aí falando sobre o crescimento da população brasileira, ok? Vocês estão vendo aí, é uma lista com os 5 países mais populosos do mundo, né? Entre eles o Brasil. Então vocês estão vendo aí que o mais populoso é a China, né? Com mais de 1 bilhão de habitantes. Isso aí são dados do ano 2017, né? Vocês estão vendo aí a fonte, 2017. E o Brasil era e ainda é o 5º país mais populoso do mundo, né? Com 2017 mais de 208 milhões de habitantes, tá? Todo ano aumenta uns 2, 3 milhões. Então perceba aí que o Brasil é um dos países mais populosos do mundo. Mas nós vamos ver ao longo desse assunto que a população brasileira ela continua crescendo, só que nos últimos anos ela está crescendo mais lentamente, né? No passado, até o início da década de 90, né? Até uns 20 anos atrás mais ou menos, a população brasileira ela crescia mais rápido, certo? Por que ela crescia mais rápido? Porque a taxa de natalidade, que é aquela taxa que mede a quantidade de crianças nascidas, né? Ela era bem mais alta do que a taxa de mortalidade. Então, nos últimos 20 anos, essa taxa de natalidade está reduzindo, certo? A gente vai ver quais são os fatores que fazem essa taxa diminuir e a população brasileira vai crescendo menos, mas continua crescendo, ok? Bom, uma das coisas que vocês têm que saber logo de cara é o conceito de um país populoso, né? O que é um país populoso, certo? E o que é um país povoado, certo? Porque existe uma diferença entre país populoso e país povoado, certo? E eu quero que vocês prestem muita atenção, que é um assunto aqui que dá um nozinho na cabeça do aluno às vezes, essa diferença de país populoso e país povoado, certo? Então o Brasil é um país populoso, por quê? Porque ele tem uma das maiores populações do mundo, né? O 5º mais populoso, com mais de 200 milhões de habitantes. Então o país populoso é um país que tem uma grande população, certo? Uma população absoluta, uma população total, certo? Então população absoluta é todos os habitantes do país, certo? Então se for grande essa população, esse país vai ser populoso. Sim, professor, mas e quando é que o país ele é povoado?
Bom, aí o povoado aí já é um pouco diferente, certo? Por quê? Porque para ser considerado um país bastante povoado, certo? Esse território desse país ele tem que ser povoado de forma igualitária. Ou seja, para saber se um país ele é bastante povoado, tem que se saber a densidade demográfica ou a população relativa desse país, certo? Densidade demográfica ou população relativa, que é a mesma coisa, viu? Mesma coisa. Como é que se sabe qual é a população relativa de um país ou a densidade demográfica? É simples. Pega-se a população total, que é a população absoluta, e divide pelo tamanho do país, certo? E o resultado vai ser a densidade demográfica, que também é chamada de população relativa, certo? Então, a densidade demográfica do Brasil não está aqui, mas acho que está mais embaixo, na outra página. Ela não é muito grande, certo? É aproximadamente 22, 23 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então, o Brasil não é um dos países mais povoados. Ele é um país bastante populoso, mas não é, um dos mais povoados. Por quê? Porque tem poucos habitantes, 22 habitantes por cada quilômetro quadrado ainda é pouco. O Japão, por exemplo, tem mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, certo? A população do Japão, a população absoluta, é bem menor do que a do Brasil. O Brasil tem mais de 200 milhões, o Japão tem pouco mais de 100 milhões, é menor, mas o Japão é mais povoado. Por que é mais povoado? Porque tem mais habitantes por quilômetro quadrado do que no Brasil. Por que isso? Porque o território japonês é bem pequeno. O território do Japão é equivalente ao tamanho do estado de São Paulo. Então, é um país mais povoado que o Brasil. Ok? Espero que vocês tenham entendido a diferença, certo? Vou repetir mais uma vez. População absoluta é todos os habitantes de um país. E população relativa, que também é chamada de densidade demográfica, é a quantidade de habitantes por cada quilômetro quadrado daquele país. Ok? Pronto, vamos seguir em frente, certo? Aí na página seguinte, página 69, né? 69, vocês estão vendo aí que a quantidade de habitantes de um país, ela é medida periodicamente, né? No Brasil, o censo demográfico, né? O que é o censo demográfico? Está aí o conceito em cima, né? Pesquisa que investiga as principais características sociodemográficas da população de uma localidade ou país, com fins estatísticos. No Brasil é realizado pelo IBGE a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realiza o censo demográfico, a contagem geral da população, né? Inclusive, esse ano 2020 já era para ter feito o censo, né? Essa pandemia, eu acredito que atrasou os planos, certo? Que é feito 10 anos, o último foi em 2010, então 2020 era para ter sido feito o novo censo demográfico do Brasil pelo IBGE. Ok? Então, esses dados de quantidade de população, ele é feito pelo um órgão, no Brasil é o IBGE, né, para saber a quantidade de habitantes. A contagem é chamada de censo demográfico, certo? Censo demográfico. Aí vocês estão vendo o crescimento da população brasileira de 1872 a 2018. Por que 1872? Porque foi o primeiro ano que foi realizado o primeiro censo demográfico do Brasil pelo IBGE, certo? E aí vocês estão vendo que a cada 10 anos a população ela vai aumentando, né? Em 1872 era quase 10 milhões e ela vai aumentando, né, gradativamente, ok? Vamos continuar, né? Vai falar sobre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade.
certo? Professor, o que é um, o que é outro? O que é taxa de natalidade e o que é taxa de mortalidade? A taxa de natalidade é o número de crianças que morrem a cada 1.000 nascidas vivas naquele ano, certo? E a taxa de mortalidade é o número de crianças, aliás, a taxa de natalidade é o número de crianças que nascem a cada 1.000 nascimentos naquele ano. E a taxa de mortalidade é o número de crianças que morrem antes de completar um ano, naquele ano que foi feita a pesquisa. Ok? A população de um país ela cresce por dois motivos. Primeiro, através da imigração, né, que é a chegada de imigrantes no país, vindo de outros países, ou através do crescimento natural, né, que é chamado de crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo ele é medido pela diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Ou seja, se a taxa de natalidade for bem superior à de mortalidade, ou seja, se nascer mais do que os que morrem, o crescimento vegetativo ele aumenta, né? Se a diferença for menor, o crescimento diminui, ok? Mas em condições normais, em todos os países do mundo, a não ser que o país esteja envolvido numa guerra, certo? A taxa de natalidade é sempre maior do que a taxa de mortalidade, ou seja, o crescimento vegetativo ele vai sempre aumentando, certo? Só que dependendo da situação pode aumentar muito ou aumentar pouco, ok? Vamos continuar aqui, crescimento em queda. Aí já vai começar a falar sobre a queda da taxa de natalidade no Brasil, suas causas e a consequente queda na diminuição do crescimento da população brasileira, ou seja, uma redução do crescimento. O que acontece é o seguinte, pessoal, até a década de 40, 1940 aproximadamente, as duas taxas eram altíssimas, certo? Tanto nascia muita gente, como morria também muita gente. Nascia por quê muita gente? Porque não tinha, as famílias não tinham planejamento familiar, não tinha os métodos contraceptivos, ou seja, camisinha, pílulas, né, anticoncepcionais, esses métodos que as mulheres podem usar, né, para evitar a gravidez, não tinha nada disso, certo? E como a maioria das famílias vivia no campo, então era costume, era cultura ter muitos filhos para ajudar no trabalho na roça, né, no campo, certo? Mas também a taxa de mortalidade também era altíssima naquela época, porque a medicina era atrasada, eram poucos os hospitais, medicamentos também eram poucos, então morria muitas crianças, certo? Tinha paralisia infantil, várias doenças que causavam a morte, né? A mortalidade infantil era altíssima, ok? Mas, pessoal, na década de, aproximadamente a partir da década de 70, 1970, certo? 60 para 70, a taxa de natalidade ela também ela começou a diminuir, certo? Começou a diminuir. Por quê? Porque justamente coincidiu com o crescimento da indústria no Brasil, o crescimento das cidades, certo? O crescimento das cidades, então a população passou a morar mais nas cidades e as famílias morando nas cidades começaram a planejar mais a família, as mulheres começaram a estudar mais, trabalhar mais e, consequentemente, ter menos tempo para ter filhos e cuidar dos filhos. E aí, cada vez mais a taxa de natalidade foi diminuindo, certo? Vocês estão vendo aí duas fotos de uma família. Uma foto antiga, ali por volta da década de 50, né, vários filhos, né? Família morando no campo, na zona rural, e uma foto atual de uma família com apenas uma filha morando na cidade. Você vê aí a mudança. Ok, pessoal? Pessoal, por hoje é só, certo? Mas vocês podem ler, certo? O exercício eu vou colocar através do WhatsApp, é mais fácil, não pesa tanto,
beleza? Então, pessoal, qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Tchau e até a próxima, se Deus quiser.